Olá amigos do ADV Jus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele profissionalismo que você conhece, que você merece. Obrigado da companhia de sempre. Olha, quero pedir um favor a você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, que o faça por favor. É youtube.com/advjusnet, ok? Muito obrigado também por isso. Você vai ver no programa de hoje ADV Jus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, ADV Jus Prestação de Serviços, Vocabulário Jurídico, ADV Jus Entrevista e Momento Divino. Tudo isso e agora aqui comigo, fique aqui. Iniciando o nosso ADV Jus TV de hoje, olha só, iniciamos com uma notícia jurídica e, aliás, muito interessante, de interesse aí da população, né? O divórcio agora é imediato. Você, então, portanto, que está interessado, né? O divórcio agora é imediato, ou seja, não é mais necessário o sim, né? Aquele sim, entre aspas, do cônjuge, segundo decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Através de uma decisão desse tribunal, ele veio permitir que agora o divórcio seja feito na hora, né? Por apenas um dos cônjuges. Desta forma, fica dispensada ali a concordância do outro cônjuge inicialmente, né? Entende-se que tal medida traga mais agilidade e que quer se desfazer, para aquelas pessoas que querem se desfazer dos laços afetivos do casamento de uma forma mais breve, mais rapidamente, né? A decisão é de caráter liminar. Antes, tudo dependia da apreciação do juiz perante cada situação. Era possível conseguir o divórcio de forma unilateral, sim, entretanto, não havia muitas garantias, né? Entretanto, agora tudo mudou. E quem quiser se divorciar pode, mesmo que a outra parte se recuse em dar sua concordância, sua aquiescência, né? Assim, a dissolução do casamento passou a depender unicamente da manifestação da vontade dos cônjuges e não mais de que não quer mais permanecer casado, independente da vontade do outro, ok? Nossa fonte é o Conjur, portanto, está aí a notícia dada para você, né? Sequência do nosso programa, agora vamos falar de ADV Especial. Curte aí com a gente. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Não raramente nós somos consultados. Doutor, é crime o empregador deixar de proceder à anotação na carteira de trabalho de um empregado? Esse é um grave problema do nosso país, né? Ocasionado principalmente pela alta carga tributária e a informalidade nas relações de emprego. Mas antes de explicar, nós já vamos adiantar, não é crime, tá? O Código Penal, lá no parágrafo 4º do artigo 297, ele previu como crime de falsificação a omissão de dados pessoais, da remuneração, da vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços em alguns documentos, como a carteira de trabalho, a folha de pagamento ou outro documento contábil. Porém, não é crime a simples conduta do empregador não registrar o empregado, tá? A lei, ela pune a conduta do empregador que, mantendo um contrato de trabalho e o registro na carteira de trabalho, ele altera falsamente, né? No ato do registro, ele modifica dados com o intuito de burlar a Previdência Social. A incriminação, porém, não passa disso, né? Não prevendo como fato típico a simples omissão de registro, né? A omissão intencional de anotações obrigatórias da carteira de trabalho do empregado, visando prejuízos diretos ou indiretos ao seguro social, que aí sim é o crime lá do parágrafo 4º do artigo 297 do Código Penal. A vítima aqui é a Previdência Social e o próprio segurado, o empregado. A simples omissão, nós repetimos, de um novo contrato de trabalho, porém, gerará apenas reflexos lá na esfera trabalhista, inclusive com sanções e multas administrativas, né? O ideal é sempre proceder ao registro do empregado. Mas se você é empregador ou empregado e tem dúvidas sobre esse tema, procure o seu advogado de confiança. Gratidão e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Ok, muito obrigado, doutor. Vocabulário jurídico. Olha só, isso aqui todo mundo gosta, né? Vocabulário jurídico. E a questão que separamos é a seguinte: o que significa a sigla TAC dentro do universo jurídico? TAC, TAC, você sabe?
a resposta no intervalinho. Legal, sequência do ADV Jus, agora ADV especial, muito interessante, confira. Olá, meus amigos do ADV Jus, hoje vou falar com vocês rapidamente sobre algumas vantagens da lavratura do inventário extrajudicial por um tabelião de notas. No tabelião de notas existem várias oportunidades e possibilidades positivas da lavratura do inventário extrajudicial. Vou falar alguma delas com vocês. A primeira é a organização de vários imóveis com o recolhimento dos impostos de vários estados num único tabelião de notas. Então eu lavro uma escritura no estado de São Paulo com bens, no estado de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, recolho os impostos separadamente, lavro o ato, podem todos assinarem à distância digitalmente pelo e-notariado sem comparecer no tabelião de notas e posteriormente ainda o mesmo tabelião envia aos registros de imóveis distintos, registra-se tudo e conclui-se o processo de uma forma rápida, célere e ajudando e colaborando com esse advogado patrono deste inventário. Mas muito mais do que isso da celeridade é poder lavrar atos cumulativos, eu poder assinar os inventários cumulativo com uma venda, o inventário cumulativo com uma doação, o inventário cumulativo já com testamento de quem está recebendo o patrimônio. Ou seja, existem várias oportunidades positivas. Mas para fechar com chave de ouro, a que eu quero mesmo falar com vocês é os recebimentos honorários advocatícios. Esses também são recebidos de forma mais célere, porque se um processo de inventário no tabelião de notas, ele pode ser capaz de ser lavrado em 10, 5, 15 dias, os seus honorários também serão recebidos na mesma proporção, totalmente diferente do judiciário. Para essas dúvidas e muito mais, me coloco à disposição. Nos vemos em breve. Agora, prestação de serviços. Separamos para você esta aqui, olha só. Tempo mais ameno, com um pouquinho de frio, né? Doação de sangue, que estão muito baixas, né? As doações. O outono sempre traz essa amplitude térmica, né? De manhã, as temperaturas mais frias, né? O pessoal deixa aí de ir lá fazer a sua doação, principalmente aquelas pessoas que já são acostumadas, né? Então, inúmeros doadores deixam de se dirigir aos postos de coleta para fazer a sua doação. Desta forma, né, nesse período, os estoques, como eu já falei, vão ficando baixos e as doações são mais que necessárias. Para você, né, que está sempre apto a fazer esse gesto de humanidade, dirija-se ao Hemocentro aqui de Ribeirão Preto, fica na rua Tenente Catão Roxo, 2501, telefone 0800 979 6049 ou 3610 8929, ok? Mas temos também outros endereços aí para você fazer a sua doação de sangue. Agora sim, agora nosso intervalinho aqui no ADV Jus é rapidinho, conto com a sua audiência, eu volto na sequência, fique aqui. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate, Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Homo. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. O que significa TAC? TAC é um termo de ajustamento de conduta. É um acordo consensual utilizado para solucionar conflitos e resolver questões de descumprimento de normas legais, especialmente no âmbito administrativo e do Ministério Público. Ele funciona como uma alternativa à via judicial, permitindo que as partes se comprometeram a corrigir condutas irregulares e a reparar danos causados.
Legal, estamos de volta então com o segundo bloco do ADVJus TV de hoje. E agora, atitude e comportamento na advocacia. Hoje, recursos na esfera civil, nós vamos falar do recurso de apelação, ok? Olha só, hoje abordarei a dificuldade de todo iniciante da advocacia relativa ao recurso de apelação. Para principalmente aí, dicas, né, para jovens iniciantes da advocacia dos 20 aos 70 anos, tá bom? Isso aí tem muita gente mais experiente, inclusive deste aqui que vos fala. Mas a gente trouxe aí essa iniciativa para esclarecer alguns pontos para o pessoal mais jovem na advocacia. Então, recurso de apelação, antes de iniciar propriamente o nosso assunto, né, é necessário pontuar que existem recursos no processo civil que são justamente com a finalidade de impugnação, né? Ou seja, para a manifestação do inconformismo frente às decisões judiciais. A intenção de todo recorrente é a modificação, a reforma, a anulação ou a reconsideração do ato judicial proferida pela autoridade competente, ok? Com relação ao recurso de apelação propriamente dito, inicialmente é importante consignar que, sendo necessária a interposição do mesmo, logicamente a sentença prolatada e publicada não atendeu totalmente às pretensões, né, que foram inclusive apresentadas no desenrolar processual. É bem verdade que ainda quando estamos na faculdade e mesmo antes dela, olha só, ouvimos muitas pessoas falar o seguinte: vai recorrer? Mas não adianta. Na prática não é bem assim. Muitos advogados, muitos mesmo, tá? Não só no início da carreira, mas por muito tempo durante ela, quiçá a vida inteira, trazem consigo que a figura do juiz, o magistrado, é aquela figura magnânima, que não erra nunca e está, portanto, sempre certo e infelizmente não é bem assim esse pensamento, isso às vezes acontece sim. O que eu falo é o seguinte: olha, dá para dizer com sinceridade, e eu conheço presidentes, inclusive de OAB, aí, que dão muito mais valor, tá, a magistrados, a promotores, a desembargadores, que aos próprios advogados. Infelizmente, precisamos acreditar na advocacia, precisamos acreditar nas nossas intuições jurídicas, tá? Precisamos realmente dedicar aquele estudo com afinco, com integridade, com sinceridade de propósito, mas não podemos abrir mão dos nossos princípios. Temos que acreditar em nós, tá? Então, esse tipo de sentimento, às vezes, de inferioridade, que eu acabei de citar aí de alguns colegas, que infelizmente existe, né, inclusive para certos advogados, eles trazem consigo com isso e induzem principalmente os mais jovens ficarem nessa dúvida. Então, na hora de impetrar o recurso de apelação, se for tomar uma sugestão com um colega mais experiente, certifique-se de que ele não pertence a esse curral que eu acabei de mencionar aí, tá? Pois isso pode lhe causar um sério prejuízo. Acontece e muito de sentenças prolatares serem totalmente modificadas pelos tribunais, pelo Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Acontece, é fato. Existem casos em que o tribunal não só aceita o recurso do advogado, né, que a gente chama-se o recurso foi conhecido, como determina que o magistrado venha prolatar outra decisão em conformidade com o que foi pedido nos autos. Isso acontece, tá? Isso mesmo, o juiz tem que estudar o processo e dar uma nova decisão, por força do recurso interposto e da decisão superior, tá? Quando isso acontece, normalmente o jovem advogado, ao ler e interpretar, né, aquela decisão, ele fica ali, né, vendo que foi imposta uma derrota ao juiz prolator, ele sente-se talvez um pouquinho inseguro, com medo, né, do mesmo ali, daquele juiz ou magistrado tomar alguma atitude. Mas, na verdade, embora certamente aquele juiz não tenha se sentido confortável, né, por ter que prolatar outra sentença, a verdade é que ele irá prestar mais atenção nas suas decisões com os pedidos feitos por esse advogado. Por isso, tendo a convicção necessária da modificação da sentença, prepare o seu recurso e dentro do prazo legal, hein? Impétreo, tá? Não tenha dúvida que você vai ser bem sucedido, certeza.
No próximo ADVJus falarei a respeito do acórdão, né, que é a decisão da segunda instância. E olha, um lembrete, né? Lembre-se sempre saber de tudo e atender todo tipo de demanda jurídica. É a receita, sim, infalível para o insucesso. Então, especialize-se. Meus amigos, agora a ADVJus entrevista excelente que fizemos essa semana, né? Você vai assistir a primeira parte da entrevista que fizemos com o Dr. Robson Firmino. Veja. Eu já começo agradecendo você, doutor, por ter aceito o nosso convite de participar aqui conosco do ADVJus TV. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar conversando com o doutor, colega de profissão, né? E espero esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Isso mesmo, doutor. Doutor Robson, nós podemos, assim, inicialmente afirmar, né, que embora não existam reclamações a respeito aí dos planos de saúde, né, mas eles têm sim e cumprem, né, um importante papel frente à coletividade, não é isso, doutor? Não, com certeza, porque assim, se dependesse só do SUS, infelizmente o nosso sistema estaria mais caótico. Né? Então os planos de saúde são primordiais, né, para que as pessoas elas tenham acesso, né, e um acesso muito bom à saúde, em que pese algumas mensalidades são um pouco salgadas, mas eu acho que, assim, que vale a pena você ter um plano de saúde, porque a ANS, que regulamenta o setor, né, ela tem regras muito rígidas. Tem uma lei, tem normativas, tem várias técnicas ou medicamentos ou procedimentos que são incorporados constantemente nesse rol, que são de cobertura obrigatória dos planos de saúde. É verdade. Doutor, nesse sentido, né, a gente sabe muito bem, né, o senhor já externou também que o regulador é a ANS. Nesse sentido aí, quais são, vamos dizer assim, as mais novas alterações, as mais novas normas reguladoras que surgiram agora, por mais derradeiro, doutor? Então, a cada, vamos colocar assim, a cada mês ou a cada 2, 3 meses, a ANS ela tem algumas resoluções que elas incorporam alguns procedimentos, né? Então, assim, tá agora a questão da bomba de insulina, se é de cobertura ou não do plano de saúde. Até o STF ele vai julgar esse tema. Por enquanto não foi incorporada, mas no SUS, o SUS já fornece. Né? Então, às vezes a pessoa ela tem um plano de saúde, o plano negou, né? Ela recorre ao SUS. Mas só que esse tema não foi regulado ainda pela ANS, mas só que o STF já está analisando essa questão. Então, assim, constantemente tem algumas incorporações, porque a medicina ela evolui muito rápido. É dinâmico, né, doutor? Muito, muito. Então, assim, a ANS ela sempre está muito atenta a isso. Certo. Doutor, agora, quando a gente fala em plano de saúde, né, a primeira coisa que lembra é justamente com relação aos reajustes, né? E, doutor, quem é o responsável, né, ali por falar assim, olha, vai ter o reajuste? Quem é que tem esse poder, doutor, para os reajustes dos planos? Na própria lei que tem os reajustes anuais e por faixa etária. Né? Então, o primeiro passo é o consumidor, beneficiário, verificar no seu contrato quais são as datas desse reajuste. O anual, todo ano tem, e por faixa etária vai depender da idade dele para avançar ou não. No plano individual, quem regulamenta a porcentagem é a ANS. Agora, no plano coletivo ou empresarial, aí são as próprias operadoras. Né? E se o beneficiário ou a empresa entender que esse ajuste foi abusivo, ele pode recorrer ao judiciário para tentar revisar esse reajuste. Inclusive, o beneficiário ele pode solicitar a revisão dos últimos 10 anos do reajuste e solicitar o reembolso dos últimos 3. Então, se nesses 10 anos a Justiça verificou que houve abusividade e, por exemplo, a mensalidade ele estava pagando R$2.000 e ela foi para R$1.000, ele pode pedir esse reembolso dos últimos 3 anos. Isso é muito importante. Certo. Aí, no caso, o senhor falou que ele estava pagando 2 e, na verdade, seria 1.000. Ele está pagando praticamente o dobro, né? E o usuário, ele tem esse parâmetro, doutor, assim, a não ser aquela dificuldade, puxa, isso subiu demais, né?
no que ele pode se basear? Fala assim, não é possível, o preço está fora do que eu estava esperando. Qual que é o parâmetro que ele normalmente usa? Então, infelizmente, os beneficiários eles têm pouca informação sobre isso, né? Então, o que eles devem verificar? Qual foi o reajuste autorizado pela ANS, né? E aí verificar qual foi o reajuste do seu plano de saúde. Porque às vezes a ANS autoriza um reajuste 6%, o plano coletivo, ou empresarial, ou por adesão, vai para 20%, 25%. Então, ele precisa verificar e até a sinistralidade que ocorreu nesse ano também e questionar tudo isso. Fala assim, não, 20% para uma inflação que está dando 4%, 5% é muito alto. Então, aí ele pode questionar isso judicialmente e, às vezes, na maioria das vezes, tem êxito. Acaba tendo êxito, né? Doutor, agora uma questão que nos parece bastante sensível é com relação ao prontuário médico, né? O que a gente pode destacar em nível de importância, né? Tanto lá para o profissional da medicina, como também, principalmente, para o usuário em si? Prontuário médico, ele é tão importante para o médico, né, quanto para o paciente. Por quê? Para o médico, ele vai relatar ali tudo que ocorreu durante todas as consultas, todas as intercorrências, né? Principalmente o termo de consentimento livre e informado, às vezes em algum procedimento. Porque nesse termo ele vai descrever quais são as intercorrências que podem ocorrer e se o paciente vai autorizar ou não esse procedimento. E em uma ação judicial ou até um processo ético, esse documento ele é essencial. No processo ético, para demonstrar que não houve uma conduta negligente, imprudente ou antiética, sim, né? Sim. E no processo judicial, na fase pericial, para ele demonstrar que houve a conduta está dentro do esperado, né? E para o paciente, a mesma coisa. Ele vai utilizar esse prontuário para demonstrar se houve falha ou não na prestação de serviço. Certo. Então, o prontuário ele é exigido legalmente e eticamente também. Entendi. Então o médico ele tem o dever de ter um prontuário correto, especificando detalhadamente tudo que aconteceu, e é um direito também do cidadão, principalmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Porque nessa relação médico-paciente, ou médico-dentista, ou outro profissional da saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Sim, sem dúvida. Doutor, um tópico também bastante sensível, né? Que às vezes as pessoas procuram saber e tal. Às vezes a pessoa imagina que aquele plano que ela faz parte não está atendendo a contento. E ela quer procurar a portabilidade, né? É complicado, doutor, essa mudança, a pessoa imaginar que aquele plano dela não está satisfazendo e aí ela quer mudar, mas parece que existem algumas implicações, algumas amarras. Não, a portabilidade ela é muito simples. Se o beneficiário estiver 2 anos no plano, estiver kit com o pagamento das mensalidades, ele pode entrar no site da ANS, informar lá os dados do seu plano, verificar quais são as operadoras que têm os planos compatíveis e com a carta de permanência do plano, ele pode solicitar essa transferência, essa portabilidade para um plano compatível, tanto na mesma operadora ou até mesmo para outra operadora de plano de saúde. Interessante, né? Eu não tinha ideia que tinha essa facilidade, essa rapidez, né? Sim. Agora, com relação, né, temos aí a Lei 14.443, né, que trouxe as alterações no planejamento familiar. Doutor, para o usuário, foi bom, foi mais ou menos? Para quem foi bom, doutor? Então, na verdade, o que seria interessante era que a lei obrigasse os planos de saúde a cobrir a inseminação artificial ou a FIV. E, infelizmente, até o STF já se manifestou que o plano de saúde não é obrigado a cobrir esses procedimentos, né? Mas, se o beneficiário conversar com o seu médico, tem vários exames que são cobertos pelo plano de saúde, que é em decorrência dessa problemática toda, que ele pode sim ser custeado pelo plano de saúde todos esses exames. Certo. Então, doutor, agora quando a gente fala em implicação médica ou odontológica, como o senhor muito bem esclareceu, né? As pessoas imaginam que é só uma questão médica, mas ali na odontologia também surgem questões que às vezes
são necessárias, né? É necessária a intervenção do profissional da advocacia. Mas quando a gente fala justamente nesses tópicos, a gente está falando, evidentemente, de urgência, né? E nesse sentido, doutor, sendo necessária a provocação do judiciário, qual a sua avaliação em termos aí de agilidade, de resposta do judiciário? Ela é satisfatória? Sim, em caso de urgência e emergência, o judiciário ele está sendo muito rápido em suas decisões. Tem decisões que saem 2, 3 horas, determinando os planos de saúde a cobrir um determinado procedimento. Sim. Mas, infelizmente, reiteradas vezes os planos preferem pagar multas estipuladas nessas decisões a cumprir a decisão. Eles entendem que é mais barato cumprir as multas do que cumprir essa decisão judicial. Mas aí cabe ao advogado lutar pelo paciente, pedir medidas coercitivas mais graves para tentar obrigar o plano a cobrir aquele procedimento. E uma questão de urgência e emergência, que eu acho que é bastante relevante a gente trazer aqui, tem muitos planos que às vezes a pessoa está em carência contratual, né? E tem uma urgência médica e o plano só atende às 12 primeiras horas, de acordo com a própria regra da ANS. Entretanto, já é entendimento pacificado no judiciário que, contratado o plano, passado as primeiras 24 horas, em caso de urgência e emergência, o plano de saúde é obrigado a realizar aquela internação, uma cirurgia, qualquer tratamento. Sim. Então, assim, cabe agora ao beneficiário lutar por esses direitos e procurar um advogado. Legal, muito obrigado, Dr. Robson. Como eu falei no início da entrevista, você viu a primeira parte da entrevista que fizemos a respeito de direito médico odontológico, né? E da saúde com o Dr. Robson Firmino. Em breve você vai ver a segunda parte dessa sensacional entrevista. Muito obrigado novamente ao Dr. Robson. Agora o momento do sorriso, momento divino. Veja aí. Esse é o Imprimis, um super toscano da Itália, feito à base de Sangiovese, que é a uva principal desse corte. É um vinho que tem toques bastante gostosos, com um defumado, tem um toque também de frutas maduras. E também no paladar ele vai ter um toque floral, vai lembrar um pouco também lavanda, além das frutas maduras que você tem no olfato. É um vinho safra 2013, bem maduro, acompanha comidas mais suculentas, mais robustas e é uma excelente opção que você encontra aqui na La Botica. Vinho é tudo de bom. O melhor vinho é aquele que você gosta. Oferecimento La Bottiglia. Em breve voltamos aqui com um novo ADV Jus. Certeza, ADV especial. Vem para cá fazer parte você também. ADV Jus, tô ligado. Um forte abraço e até o próximo.